Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? É pra falar boa noite? É pra bolsinha? Não, Não, né? Por que não? Já não. tá à noite, tem que falar boa noite. Mas a pessoa pode estar ouvindo de dia, de tarde. Ué, ela vai saber que tá gravando à noite. Vai, sem boa noite. Ai, que ódio, tá? Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro episódio oficial do podcast História e o Hoje, composto por mim, e idealizado, na verdade, por mim, Camila Savenhago, e pelo meu amigo Demetrios Esteva. Oi, Hoje, gente, eu nesse estou aqui, episódio. viu? Um beijo. Tá aí ele. Hoje, nesse episódio, a gente vai fazer meio que um prólogo sobre a história do podcast em si e contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa personalidade para que a gente possa se conhecer e depois dar continuidade conversando e debatendo de acordo com as nossas intenções para com esse podcast, né? Então, o Demetrios vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele, e depois eu venho em seguida. Vamos lá, Demetrios? Vamos lá, Camila, super formal aqui, gente. Obrigado, viu, amiga? Vamos lá, então. Eu queria começar aqui dizendo que tá sendo muito gratificante fazer esse projeto junto com a Camila, né? Bom, mas assim, eu não vou ficar enrolando, né? Eu já vou começar na formalidade mesmo, né? Meu nome é Demétrios, né? Eu tenho atualmente 21 anos de idade, eu sou estudante de História pela Universidade Federal de Rondônia. Eu estudo junto com a Camila, né? E, bom, a Camila e eu, a gente sempre buscava, né? Assim, mudar, né? Tentar inovar, a gente sempre conversava e tentar dar um significado diferente, né? Para quando as pessoas pensassem a história, né? O que é a história, como fazer, né? E também ter acesso a esse conteúdo. Bom, então assim, antes de falar um pouquinho, né, mais sobre essas coisas, eu gostaria também de falar um pouco de mim, né? Eu sou do interior do estado de Rondônia, né? Mais precisamente, eu moro, né? Minha família reside na cidade de Ouro Preto do Oeste, mas eu nasci de Paraná, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? E nem sempre fui um bom aluno, né? Eu conversava muito em sala de aula, né? E eu acho que isso vai ficar um pouquinho perceptível, né? Quando vocês começarem a ouvir os materiais que nós estamos aqui preparando para vocês, né? E a minha vontade de fazer o curso de História, né? De cursar História, ela foi surgindo a partir do momento em que eu percebi, né? E tive mais noção de mundo e daquelas coisas que giravam, né? Em torno de mim, né? E eu também tive como inspiração, né, parte da minha família, né, minha mãe, que é uma pedagoga, e que inclusive também se formou pela Universidade Federal de Rondônia, e alguns tios também. E então eu me sentia nesse dever de querer continuar, né, essa coisa toda e tentar fazer igual. A história ela foi surgindo como opção real para mim quando a partir do momento que eu queria entender todos os processos históricos, né, e como esses processos históricos eles influenciam, interferem, né, numa sociedade, numa comunidade, mesmo anos, né, depois do acontecido. E assim, na maioria das vezes eu sempre ficava me perguntando, mas como, né? Poxa, por que isso aconteceu? Né? Por que essa coisa ainda é lembrada no dia de hoje, né? Então, é sempre aquela dúvida imensa sempre ficava em mim, né? E todas as leituras que eu fazia, né, elas acabavam me deixando com mais dúvidas, né, sobre o que a gente vive, o que ocorre ao nosso redor, o que, assim, é uma coisa boa, né, já que a gente precisa sempre estar, né, se perguntando sobre o nosso cotidiano, sobre nossos dirigentes e aqueles que nos representam também. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que fala bastante, e quando eu entrei no curso de História da Uni, eu acabei encontrando pessoas que são iguais a mim, que sempre estão se perguntando onde estão pisando, né, o que estão fazendo. Inclusive, foi uma surpresa muito boa, né? A Camila e eu, por exemplo, no ano passado, a gente teve uma ideia de tentar levar para as pessoas um modo diferente de ver a história, como eu tinha dito aqui, né? Ou até mesmo mostrar que existe uma história onde você está, onde você mora, onde você reside, ao seu redor também. Só que isso tudo acabou ficando no papel, né? Era só planos, né? Não deu em nada. E depois também começou a pandemia, né? A gente acabou desanimando, né? Todo mundo ficou muito sentido com o que ainda está acontecendo, né? E até hoje nós estamos aqui vivendo esse fato histórico, né? A ideia desse podcast, ele surgiu, né, em parte dessa nova vontade de querer fazer esse algo diferente relacionado à história.
Mas não foi só apenas nisso, né? A gente estaria sendo um pouco equivocado se dissesse que surgiu apenas disso. Nessa pandemia a gente teve aulas remotas, né? Foi um desafio enorme para a gente, não só para a gente, mas para milhares de estudantes Brasil afora, mundo afora, né? E até então eu estava, né? Todo mundo estava achando uma chatice, né? Ter que lidar com essa diferença enorme de deixar a sala de aula, de deixar de ver um amigo, de ter que ficar só em casa vendo aula pelo computador, pelo celular. Algumas pessoas nem pelo computador, nem pelo celular, nem infelizmente, né? E então assim, a gente acabou pensando, poxa, peraí, né? Será que pode surgir alguma coisa daqui, né? Será que a gente consegue tirar algo daqui, né? E a gente conseguiu, por incrível que pareça, né? Foi na disciplina de didática, né? Disciplina essa que ela é do quinto período, que que essa ideia ela tomou forma, né? Que a gente teve uma iniciativa mais a gente teve que tomar uma iniciativa, vamos dizer assim, né? Só de estar gravando esse podcast agora, eu posso dizer para vocês que eu já me sinto muito feliz, porque essa também é uma forma de tentar dissipar um conhecimento que ele não deve ficar só entre a gente, né? Mas que muitas pessoas também deveriam saber, deveriam ter acesso. Então, foi por meio dessa disciplina que surgiu essa vontade, esse desejo de mudar, né? E quem sabe iniciar uma conversa, um debate em que todos possam falar, né? Colocando ideias e outros argumentos, né? Para que a gente realmente se ajude, né? Com essa troca de entendimentos. E, bom, e com tantas coisas que a gente já passou, né? Que eu passo pela minha graduação, a gente não pode dizer que isso é uma coisa inovadora, né? Isso que a gente está dizendo aqui, né? Podcasts, hoje em dia, né? Ele já se tornou até mesmo objetos de estudo, né? Por professores, alunos, né? Mas essa coisa que a gente está fazendo aqui é uma forma, né? Talvez da gente se adequar, né? E tentar gostar desse novo, né? Dessa nova tecnologia, dessas novas tecnologias que estão aparecendo. Bom, a gente vai tratar sobre muitos assuntos aqui. Eu espero realmente que vocês gostem. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito do mundo pop, né? Então pode ser que surja alguma coisa aí falando, né, enfim, relacionada ao assunto. Eu já tenho uma história um pouquinho diferente da do Demetrius, né? Eu nunca estudei em colégio público, eu não pensava em fazer história até meu terceirão, inclusive minha camisa do terceirão tá escrito direito com caps lock lá, eu não sei nem de onde eu tirei aquela ideia, né? Mas enfim. E eu já sou um pouco diferente, né? Então, vamos lá, falar um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Camila Savenhago, eu tenho 20 anos atualmente. É, eu sou da sala do Demetrius, como ele disse, e nós dois fazemos licenciatura em História na Universidade Federal de Rondônia, né? Eu nasci aqui na capital, Porto Velho, estudei, como eu disse, minha vida inteira em colégios privados, e depois que eu entrei na universidade, eu tive um baque de realidade muito grande, né? Conheci pessoas vindas de lugares muito diferentes, de realidades muito diferentes, de escolas que contavam outras histórias, e aí meus olhos começaram a abrir um pouco mais, e hoje eu espero, né? Meus amigos que têm que dizer isso, acho que tem um pouco mais de sensibilidade para com esses discursos, né, e afim. Minha história com a história, no caso o curso de história, é um pouco peculiar, porque durante o ensino médio, que foi quando eu comecei realmente a pensar em vida profissional, eu já passei por inúmeras profissões. Eu fui da medicina à história, para ter uma noção, né? Então, eu nunca tive uma profissão concisa na minha cabeça de tipo, esse é o sonho da minha vida, essa é a carreira que eu quero seguir, é a minha vocação. Nunca tinha sentido isso. Quando eu estava no fundamental, eu falava que queria ser geriatra. Porque eu gostava muito de conversar com os velhinhos e achava super interessante. Eu falei, não, vou estudar eles e vou começar com eles, e acho que essa é minha vocação. Cheguei no primeiro ano e falei, não vou ter paciência para ficar 8 anos fazendo um curso de medicina. Aí eu pensei, talvez direito seja uma boa, né? Também não era uma boa, porque eu também não ia ter paciência para estudar tantas leis e tantas coisas. E aí eu fui me desenvolvendo assim, pensando qual realidade eu poderia me encaixar. E eu sempre fui de humanas. Sempre tive muita afinidade com filosofia, com sociologia e com a história em si. E aí eu fui amadurecendo isso. E quando eu estava no terceiro ano, eu ficava em cima do muro. Eu fazia direito, que era um caminho mais viável, entre muitas aspas, na verdade, né? E história.
E aí, como eu disse, a minha camisa do terceirão carrega o nome do direito nela e eu não fiz esse curso. Eu cheguei a me matricular, inclusive, no curso em uma faculdade privada aqui da cidade, mas ao mesmo tempo eu tinha feito o Enem e me inscrito para fazer História na Federal. E aí, quando eu descobri que eu tinha passado em História na Federal, eu falei, não, eu realmente isso que eu quero, eu vou fazer isso. E comecei a me descobrir no decorrer do curso. Mas eu já vinha tendo uma certa afinidade com isso, porque eu sempre me questionei muitas coisas. Não conseguia engolir norma social assim, sem me perguntar nada, entendeu? Só engolir e falar, ok, tenho que seguir isso. Nunca consegui fazer isso. Sempre tive um interesse maior por querer desvendar e descobrir por que isso acontece, quem que estabeleceu isso. E a história me dá muita liberdade para conseguir entender e para conseguir trilhar esse tipo de questionamento, né? Então acho que é realmente por isso que eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que, assim como o Demetrius, gosta muito de falar também, por isso que a gente é amigo e por isso que a gente está fazendo isso aqui juntos, para ter um espaço Exatamente. confortável para a gente conversar e falar, né? Jogar nossas paranoias pro mundo aí, vocês que lidem com isso. Mas, enfim. E essa ideia do podcast deixou a gente bem animado, porque é como se a gente tivesse agora um espaço consolidado para poder conversar sobre assuntos que a gente achava que seriam importantes os outros ouvirem, né? Então, a gente está aqui fazendo isso, pensando em algumas temáticas e afins, e nossa intenção nunca vai ser ficar preso nos assuntos da academia, até porque não teria muito sentido fazer algo além da academia se for para falar só dela. A gente tem a intenção de falar de coisas que mesclem do mundo pop, da cultura pop de música, séries e passando pelos livros formais também, pelos debates da academia, mas a gente vai seguindo e vai montando nossa temática central aqui, né? O nome do nosso podcast é História e o Hoje. Então a gente tem uma gama de conteúdos enorme para conversar. O lugar da onde a gente está gravando esse podcast agora, território rondoniense, estado de Rondônia, sempre incomodou muito a mim e ao Demetrius, porque a gente sempre almejou coisas que a realidade da nossa universidade não podia como que eu posso dizer, nos fornecer, digamos assim. Então a gente sempre ficou muito incomodada com algumas coisas no nosso curso, no nosso corpo da universidade em si, da nossa cidade em geral. E essas coisas iam desde, sei lá, matrizes curriculares ao organização do ônibus na cidade de Porto Velho, sabe? Então, a gente ficou pensando, a gente debateu isso muitas vezes com outros amigos nossos, ficou tentando fazer plano, pensar em algumas outras coisas para como que a gente podia jogar a nossa história, jogar o que a gente estuda no mundo, né? Parar de só conversar entre a gente e jogar para o mundo e fazer com que essas coisas que a gente conversa aqui cheguem em outros ouvidos, reflitam em outras cabeças. Então, essa foi uma das formas que a gente pensou depois de fazer inúmeros planos e nenhum deles dá certo. Esse está finalmente saindo do papel, né? A gente espera que tenha uma longa trajetória, digamos assim, que renda bastante conteúdo, né? Gente, a partir da fala da Camila, vocês puderam perceber, né, que nós temos pensamentos diferentes, né? Só que isso não torna nós dois inimigos, nós não somos inimigos. E é justamente essa diferença que aproximou nós dois, né? Então, a gente tem que ver também as diferenças de pensamento, né, como fator de conhecimento. E na maioria das vezes isso não acontece, né? As pessoas acabam brigando entre si, né? Acontece sempre uma intriga ou outra, mas aqui não é a nossa intenção, né? A gente quer realmente diálogo, a gente quer que as pessoas ouçam a gente, né? Que as pessoas elas percebam que com essas diferenças que a gente consegue nos unir mais e também fazer uma coisa que a gente gosta. Acho que essas diferenças elas são o fator principal do que é porque a gente consegue conversar tanto, né? Porque a conversa nunca fica parada, estagnada em um fator, que a gente sempre tem coisas a acrescentar no pensamento um do outro. Bom, esse foi apenas um episódio de introdução para a gente se conhecer e para vocês entenderem um pouco da onde a gente fala e da onde a gente vem, né? E nos próximos episódios a gente vai dar início oficialmente às nossas discussões, trazendo temas que eu e Demetrios achamos relevantes discutir e compartilhar com vocês que estão ouvindo a gente falar. Então, gente, fiquem atentos, tá? Porque logo, logo nós estaremos colocando conteúdo aqui, né? A gente vai aprender muito ao longo dessa caminhada, né? É uma caminhada que a gente está apenas iniciando, né? E com o tempo a gente também vai pegar a prática, né? A gente quer
entender também, né, tudo que está acontecendo nesse mundo vasto que a gente vive. E eu espero, né, que, novamente, vou dizer que espero que todo mundo goste, né, do conteúdo que nós estamos preparando. Nos sigam nas redes sociais e escutem a gente mais vezes, se puderem. É isso. Beijo. Gente, Beijo. tô fazendo coraçãozinho, hein? Beijo. Gente, acho importante lembrar também que o episódio anterior, ele foi mais voltado para um teste, né? E como que a gente se sairia em relação ao que a gente está fazendo aqui agora. Então, a temática que está sendo abordada nele, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, voltada ao nosso curso, né? Mas não deixe de ser um aprendizado também diferente. Então, caso vocês se interessem, vocês podem lá ouvir, ok? No decorrer dos episódios, enquanto eles forem sendo gravados e lançados, a gente vai montando a nossa forma do podcast e vai tendo uma sequência de conteúdos mais coerente, né? Então, como o Demetri disse, está disponível lá, a gente decidiu deixar ele no ar, porque foi o nosso primeiro contato com a gravação de um podcast, então ele vai ficar lá disponível para a gente ter como memória, digamos assim. É isso, galera. Perdoem até mesmo o meu jeito que eu falei no episódio anterior, tá? Mas foi de coração. Um beijo.